Gostaria que você fizesse um relato sobre sua infância, com os subtemas relação com a família, relação com a escola e relação com a comunidade. Ficou claro? Tu acha que tá bom em perguntar? Repete. Ela viaja. Resolveu. Tá, gostaria que você fizesse um relato sobre sua infância. Relação com a família, relação com a escola, relação com a comunidade e identificação com transgênero feminino. Tá. Então, acho que a minha infância ela foi muito marcada assim por contradições, né? Assim, contradições no sentido de eu ser socializada de uma maneira, de eu ser criada de um modo, só que ao mesmo tempo não me identificar com aquele modo. Por exemplo, né, o fato de eu ser criada e ter que me socializar, por exemplo, brincando de futebol, ou então andar sempre com os meninos, enfim, fazer tudo aquilo que as crianças do gênero masculino fazem. Só que de repente pensar, mas por que, por exemplo, eu não poderia brincar com uma boneca? Por que de repente eu não poderia, enfim, brincar de alguma coisa que não fosse necessariamente daquele universo que eu tinha sido, eu até diria, induzida, né, a me identificar. Mas o fato, por exemplo, de brincar com uma boneca ou utilizar outros tipos de elementos que eram pertencentes ao outro gênero, culturalmente falando, não significa numa identificação feminina. Para mim, significava muito poder descobrir um universo para além daquela barreira, daquela cerca que eu não tinha que passar, né? Então, por exemplo, se o fato de eu pegar uma boneca não significava que necessariamente eu ia me tornar uma mulher, ia ser influenciada. Significava justamente expandir as minhas possibilidades de horizontes. Mas toda vez que eu fazia isso, eu era reprimida, eu apanhava, enfim, eu via diversos tipos de palavras pejorativas por parte dos meus pais, né? Enfim, então eu aprendi, né, que a forma como eu estava sendo criada era a forma que eu deveria seguir, né? Então eu passei a adotar um padrão meio que de conformidade, entre aspas, né? Sobre tudo aquilo. Ou seja, eu sabia que se eu andasse com meninas eu ia apanhar, que eu ia ser influenciada por elas. Eu sabia se eu tocasse na boneca eu também iria apanhar. Então eu passei a projetar tudo aquilo e viver, né, da forma como tinha que ser, entre aspas, também. Então as minhas relações, tanto com a minha família, como na escola, e na sociedade, na comunidade de uma forma geral, era muito baseado na submissão, né, dessas regras, dessas normas, né? Então eu posso dizer que eu não sofria tanto, né? Não sofria tanto justamente porque eu me permitia pouco ousar, né, a transgredir tudo aquilo, né? Então a minha infância foi meio apagada, então, nesse sentido, né? Então eu jogava futebol, normalmente com outros meninos, eu andava com outros meninos, enfim. Mas sempre tinha aqueles aspectos do porquê eu não podia fazer tal coisa, porquê daquilo, e eu via sempre as mesmas respostas. Porque aquilo é coisa de menina, aquilo o menino não faz, porque se tu fizer aquilo, tu vai te desviar. Ou seja, adotando inclusive o próprio caráter feminino como se fosse algo feio, algo pejorativo, algo inferior, seria uma espécie de esculacho ao masculino, ao soberano, né? Então seria impensável, por exemplo, para minha família ter, por exemplo,
uma criança do gênero feminino que burlasse essas normas, né? Ou seja, caísse do ranking do masculino e fosse pro feminino. Ou seja, quando eu falei cair, já colocando o feminino no patamar de subalternidade, né? Então eu vivi assim a minha infância toda, sabe? Tendo que obedecer a isso tudo, tendo que vivenciar isso tudo e não tendo muitas possibilidades de reação, né? Até porque praticamente eu meio que tinha naturalizado todas aquelas ideologias, né? Que também a igreja reforçava muito, né? Porque a minha família era muito religiosa, então eu meio que também ia muito para a igreja e também tinha que ouvir tudo aquilo, né? Então eu posso dizer que na fase da minha infância as minhas relações foram mais no sentido mesmo da submissão, né? A essas normas de gênero. Pouco eu pude transgredir. E quando isso acontecia, eu sofria sanções gravíssimas em relação a isso. Sanções físicas, verbais, psicológicas, né? Isso acabava fazendo com que reforçasse eu a emitir comportamentos ditos corretos, de menino, né? Só que eu diria, a grande revolução, o grande patamar da minha reação com relação a tudo isso já foi na adolescência e na fase adulta, né? Que eu acho que quando eu já consegui absorver outras questões, consegui olhar o mundo para muito além da minha rua, né? Para muito além da minha escola, para muito além da minha casa, né? Então, quando eu passei a ter novos horizontes, novas perspectivas sobre mim, sobre as pessoas, enfim, sobre a realidade, eu passei a ter, digamos, mais, não sei se posso dizer força, mas acho que mais estímulo para poder enfrentar tudo isso, que na época de infância eu não conseguia, né? Porque na época de infância era aquela coisa assim, bem da wall, sabe? Aquela coisa de andar na linha, de não sair dela porque eu sabia que ia ser bonita, né? Então eu não questionava, né? Só achava estranho o fato do porquê eu não poder ir para ali, né? Porque eu sempre tenho que ficar aqui, né? Porque, por exemplo, se eu tocar no batom e o mero objeto do batom vai influenciar em toda a minha personalidade, sabe? Hoje, assim, já na minha fase adulta, eu fico pensando nisso, nessas questões e vejo assim o quanto assim, essas normas assim, sabe, esses papéis rígidos eram tão absurdos, e o medo que eu tinha, sabe, de não transgredir, sabe. Aliás, o medo que eu tinha de transgredir, né, era muito grande, sabe, assim. Já?